Olá, bom dia, boa tarde a todos aí. Vamos começar mais uma transmissão, né, Bruno, Reinaldo. Vamos começar mais uma transmissão aí de direito tributário. Thales. É o Thales do grupo, né? Reinaldo. Vamos começar aí mais uma transmissão, né, em pleno sábado. Vamos tratar de um tema importantíssimo, uma súmula aí do STJ, uma súmula do STJ super recente aí de dezembro de 2015, mas que reflete um entendimento já pacificado no STJ, que já vinha sendo cobrado, né, nas provas para concurso, que é a questão da decadência e os tributos lançados por homologação. Pessoal, vamos convidar aí os seus seguidores e vamos ficar clicando aí na tela, Felipe, vamos ficar aí clicando na tela para subir esses coraçõezinhos, Juliana, Roniel, vamos lá, é isso aí, vamos aí, vamos ficar clicando na tela, uma maneira aí de vocês demonstrarem que estão curtindo, estão gostando, e aí me aumenta a minha visibilidade, né, aí no Periscope, quanto mais coraçãozinho, feliz aniversário hoje, feliz aniversário, né, nem tinha olhado no Face ainda, feliz aniversário, né, vamos aí continuar estudando direito tributário, é isso aí em pleno sábado, quase em horário do almoço, Reinaldo, vamos lá pessoal, então convidem aí seus seguidores, compartilhem, vamos divulgar, vamos ajudar aí o professor a divulgar esse canal no Periscope, né, para eu divulgar meu trabalho, vamos clicar na telinha, vamos descer o dedo aí na telinha, né, vamos ficar clicando, isso não prejudica a transmissão, valeu Juliana, sempre ajudando aí, compartilhando no Twitter, Então pessoal, o tema de hoje é a súmula 555 do STJ, O que trata essa súmula? Trata sobre decadência. Vamos dar uma lida nela? Vou transferir aqui para a tela do computador. Eu coloquei aqui na tela. Não, é do dia 15 de dezembro de 2015 que foi publicado. Vamos ler essa súmula. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame. O que significa isso daqui? Vamos voltar para mim. O que isso significa? A gente está tratando aqui da forma como conta a decadência nos tributos lançados por homologação. Então, o finzinho ali do texto da súmula significa que essa é uma forma de contagem específica para um caso específico nos tributos lançados por homologação. Então, a gente vai estar tratando aqui da forma como conta a decadência nos tributos lançados por homologação, que é aquela modalidade de lançamento em que o sujeito passivo faz praticamente tudo. O fisco vai ficar lá simplesmente com a função de homologar, tácita ou expressamente. Então, o sujeito passivo constata a ocorrência do fato gerador, apura a base de cálculo, preenche o boleto para pagamento, paga antecipadamente sem o fisco fazer nada. E possivelmente nesse processo tem um envio de declaração. Tem aí o cumprimento de uma obrigação tributária acessória, que é enviar uma declaração para o fisco informando que ele é devedor. A gente fez já uma transmissão que a gente tratou sobre a súmula 436 do STJ, que falava que o sujeito passivo, ao enviar a declaração, constitui o crédito tributário. Então, quando o sujeito passivo declara lá, eu devo R$1.000 de ISS, ele está constituindo o crédito tributário referente a esses R$1.000 de ISS. E aí a gente até chegou a falar que quando o sujeito passivo faz essa declaração, ao constituir o crédito tributário, o fisco não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada.
Se declarar e não pagar, aqui eu não estou falando ainda da situação da súmula, tá? A situação da súmula fala quando não declara. Mas, se o sujeito passivo declarar o valor, sei lá, eu devo R$1.000 de ISS. Qual que é a postura lógica que ele deveria tomar? Pagar esses R$1.000 de ISS que ele constituiu ao enviar a declaração. Se ele não paga esses R$1.000 de ISS, o fisco não vai poder fazer, não vai precisar fazer mais nada. Não vai precisar lançar de ofício esses R$1.000 para iniciar a cobrança, escrever endividativo. O fisco não precisa fazer mais nada, porque esses R$1.000 já estão constituídos. Pode escrever endividativa. Se o contribuinte solicitar uma certidão, vai sair uma certidão positiva, porque isso já é um crédito constituído. E aí o que eu vou falar é de prescrição. O que eu vou falar é de prescrição, não mais em decadência. Em relação de decadência, quando o contribuinte declara, eu posso falar em decadência, mas para o fisco constituir algo que o sujeito passivo não declarou. Sei lá, era devido 1.500, mas o sujeito passivo declarou 1.000. Esses 1.000 já estão constituídos, o fisco já pode cobrar, se o cara não pagar. Mas esses 500 que o sujeito passivo deixou de constituir, de declarar, aí o fisco pode lançar de ofício, porque esses 500 não foram constituídos porque não foram declarados pelo sujeito passivo. Então esses 500 aí que o sujeito passivo deixou de declarar, aí o fisco pode lançar esse complemento de ofício. Mas o valor que foi declarado já está constituído, não falo mais em decadência. Mas o caso aqui da súmula é o caso que o sujeito passivo não declarou. E não declarou nada. Então não constituiu nada. Se ele não declarou nada, não constituiu nada. Ele deixou de cumprir a obrigação tributária acessória. E possivelmente, se ele não declarou, ele não pagou. Então aqui eu tenho uma situação bem específica de contribuinte não ter declarado e não ter pago. Como que eu conto a decadência? Se tá travando, sai e entra de novo, que aí melhora a conexão para você. Beleza? Porque para mim tá ok aqui. Então você pode sair e entra de novo, aí melhora. Então, pessoal, a questão aqui é: o contribuinte não declarou e não pagou. Como que eu vou contar o prazo decadencial? A gente sabe o que é a decadência. A decadência é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário. Então ocorreu o fato gerador, né? Ocorreu o fato gerador e nasceu a obrigação tributária, né? Foi firmada uma relação jurídico-tributária. E aí o crédito precisa ser constituído, ok? Precisa ser, o tributo precisa se tornar exigível. E aí, esse prazo para o fisco constituir o crédito tributário, a gente fala de prazo decadencial. E esse prazo é de 5 anos. Aqui não tem dúvida, né? O prazo é de 5 anos. Em qualquer caso, o problema é qual é o marco inicial para eu contar esse prazo de 5 anos, né? Para eu contar esse prazo decadencial de 5 anos. Aí, pessoal, nos tributos lançados por homologação, aí vai depender se existia um pagamento. Porque no lançamento por homologação, o fisco homologa um pagamento, que é o resultado da atividade do sujeito passivo. Então, se existia um pagamento, eu não vou utilizar o artigo 173, inciso 1 do CTN, que é aquele que fala que o prazo decadencial vai começar a ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então, se eu tenho um fato gerador que ocorreu em 2014, independentemente da data em que esse fato gerador ocorreu, se eu for contar pela sistemática do artigo 173, inciso 1, eu vou começar a contar o prazo decadencial a partir do dia 1º de janeiro de 2015.
Essa daí é a sistemática do artigo 173, inciso 1. A outra sistemática é utilizar o artigo 150, parágrafo 4º. Mas para eu utilizar a sistemática do artigo 150, parágrafo 4º, que é 5 anos a partir do fato gerador, e não do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, para eu adotar o artigo 150, parágrafo 4º, eu tenho que ter um pagamento. Se eu não tiver um pagamento, eu adoto o artigo 173, inciso 1. Então essa é a primeira coisa, o pagamento. Ok? E a outra coisa é se há dolo ou fraude. Se há dolo ou fraude, mesmo que há um pagamento, eu não utilizo o 150, parágrafo 4º. Eu vou utilizar o artigo 173, inciso 1. Então, primeiro eu tenho que olhar a fraude, a dolo. Automaticamente, mesmo que haja um pagamento, eu vou usar o artigo 173, inciso 1. Se há pagamento e não há dolo ou não há fraude, aí eu adoto o 150, parágrafo 4º. Então, primeira pergunta, há dolo? Há fraude? Não. Então, beleza. Aí o que eu vou me perguntar? Há pagamento ou não? Se há pagamento, eu adoto o artigo 150, parágrafo 4º. Se não há pagamento, eu adoto o artigo 173, inciso 1, que é o caso da súmula. O caso da súmula é não há declaração. Se não há declaração, não há pagamento. Então, eu não vou adotar o artigo 150, parágrafo 4º. Eu vou adotar o artigo 173, inciso 1. Então, vamos supor um fato gerador de ISS, uma prestação de serviço que ocorreu no dia 1º de abril de 2015. O que o sujeito passivo tinha que fazer? Emitir uma nota fiscal eletrônica, que serve por declaração, ou uma declaração aí eletrônica que vai informar as prestações de serviço do mês de abril, fazer essa declaração e pagar o valor que ele declarou. Mas se ele não declarou e não pagou, qual é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito que não foi constituído pela declaração do sujeito passivo? Porque se ele não enviou a declaração, não constitui esse crédito tributário aí do mês de abril, que ele prestou o serviço. Então, aí nesse caso, o fisco vai ter que constituir de ofício. Sei lá, vai abrir uma operação fiscal e vai constituir de ofício esse valor não declarado pelo sujeito passivo. Quanto tempo ele tem? Ele vai ter 5 anos contados a partir do 1º de janeiro de 2015. Porque como não houve a declaração e não houve o pagamento, eu vou adotar a sistemática do artigo 173, inciso 1, que é primeiro dia do exercício financeiro seguinte. 2015 eu vou começar a contar 1º de janeiro de 2016. Aí, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Então o fisco vai poder lançar até dia 31 de dezembro de 2020. 1º de janeiro de 2021 decai. A partir de 1º de janeiro de 2021 decai, o fisco não vai poder mais constituir o crédito tributário referente a um fato gerador que ocorreu em 2014. Agora vamos ampliar um pouco a hipótese da súmula. Se o sujeito passivo tivesse declarado, vamos supor que lá em 1º de abril de 2015, lá no mês de abril, ele prestou vários serviços e ele deveria declarar R$2.000 de ICMS. Só que ele declarou 1.500. Ele declarou 1.500 e pagou os 1.500. Só que 500 ele deixou de constituir, ele deixou de declarar. Então o fisco vai ter que constituir esses R$500 complementares de ofício. Qual é o prazo que o fisco tem nessa situação para constituir esses R$500 que o sujeito passivo não constituiu ao enviar a declaração? Porque enviou uma declaração a menor. Mas ele enviou uma declaração informando que devia 1.500 e pagou os 1.500. Então esses 1.500 foram constituídos e houve o pagamento. Só que o sujeito passivo não constituiu os R$500. Porque ele devia declarar 2.000 e declarou 1.500. Aqui, como houve um pagamento, e vamos supor que não há fraude e dolo, tá?
Como houve um pagamento, aí eu não vou usar mais o artigo 173, inciso 1, eu vou usar o artigo 150, parágrafo 4º. Então aí o fisco acaba perdendo um ano, porque houve um pagamento, e aí eu não vou contar mais a decadência usando o artigo 173, inciso 1, que é a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, 1º de janeiro de 2016. Não, eu vou começar a contar 5 anos a partir da data do fato gerador, né? 1º de abril, né? Abril de 2015. Então abril de 2016, abril de 2017, abril de 2018, abril de 2019, abril de 2020. Então, em abril de 2020, o fisco, né, não pode mais constituir esse crédito tributário, esses R$ 500 que o sujeito passivo deixou de declarar. Mas a situação da súmula 555 do STJ em relação à não declaração, né, a não declaração, o não pagamento, né, se o cara não declara, ele não pagou. Né, se ele não declara, ele não pagou, não tem pagamento. Se não tem pagamento, eu uso o artigo 173, inciso 1 do CTN. Beleza, pessoal? E voltando a esse exemplo, só para complementar, o contribuinte que declarou esses 1.500 já estão constituídos. Não falo mais em decadência. Eu estou falando a decadência em relação ao valor não declarado pelo sujeito passivo. Porque, vamos supor que ele declarou 1.500 e não pagou, mas ele deve 2.000. Em relação a esses 1.500, eu não falo mais em decadência, porque já estão constituídos. Começa a contar prescrição. Né? O fisco já pode cobrar. Ok? O fisco já pode cobrar. Mas os 500 que ele não constituiu, aí eu vou falar de decadência, porque esses 500 não estão constituídos. Só os 1.500 já estão constituídos. Aí esses 500 que ele não declarou, aí eu falo de decadência. Muitos alunos confundem, professor, quando tem a declaração, o sujeito passivo declara, eu não falo mais em decadência. Eu não falo mais em decadência em relação ao valor declarado. Pode existir decadência em relação ao valor não declarado. Então não é porque eu não falo mais em decadência em relação ao valor declarado que eu não vou falar mais em decadência em relação a esse sujeito passivo. Não, eu posso falar em decadência em relação ao valor não declarado. Ok? Aí, em relação ao valor não declarado, eu conto decadência. E em relação ao valor declarado, eu conto prescrição. Ok? Então, tem que estar muito bem claro isso. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Rafa, na contagem do prazo, conta-se o último dia. Certo? Pode-se lançar inclusive em 1º de janeiro? Não, 1º de janeiro já decaiu. 1º de janeiro já decaiu. Ok? 1º de janeiro já decaiu. Tem que contar até dia 31 de dezembro. No caso lá de 1º de abril, que ele não declarou e não pagou, eu comecei a contar no dia 1º de janeiro de 2016... 1º de janeiro de 2021 já decaiu, ele tem que lançar até dia 31 de dezembro de 2020. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí? Posso terminar a transmissão? Então, pessoal, me perguntaram aí se eu tenho curso em PDF. Não, eu só tenho curso em videoaula. Eu tô aí, né, com um projeto de escrever em PDF, mas não tenho previsão ainda, ok? Tenho aí um projeto de escrever em PDF alguns dos meus cursos, inclusive o de Direito Tributário. O único lugar que eu gravei o meu curso completo de Direito Tributário foi no site Silvio Sandi. Mas eu vou gravar um curso de Direito Tributário completo no setor EAD esse ano. Provavelmente aí em fevereiro, março eu começo a gravar. E esse curso de Direito Tributário que eu vou começar a gravar no setor EAD vai ser modular. Tá? Você vai poder adquirir módulos em separado. Por exemplo, eu vou gravar Direito Tributário na Constituição. Princípios, imunidade. Né? Vai poder adquirir em separado